Oi, crianças! Hoje em matemática nós vamos começar a falar sobre ideias de subtração. Vocês sabem o que é subtrair? A professora vai dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Toda vez que nós retiramos, perdemos, nós estamos subtraindo. Por exemplo, a professora tem aqui 5 barrinhas do material dourado. Vocês lembram daquele material dourado, né? Vamos dizer que a professora estava brincando com essas 5 barrinhas e a professora perdeu 2 barrinhas. Então eu vou retirar aqui 2 barrinhas. Quanto que eu fiquei? 3 barrinhas. Então, isso aqui já demonstra um pouquinho de subtração. Toda vez que nós retiramos, perdemos, diminuímos, nós estamos falando de subtração. Ou então a professora estava com 5 barrinhas, mas tinha um coleguinha na sala dela que estava sem barrinhas. Então ela pegou e deu 2 barrinhas para o coleguinha. Vou dar 2 barrinhas aqui para a Luísa, que a Luísa hoje está fazendo atividade com a gente, né? Vou dar 2 barrinhas para a Luísa. Quanto que a professora ficou? A professora ficou com 3 barrinhas. Conseguiram entender um pouquinho sobre subtração? Vamos realizar nossas atividades então? Vamos começar? Hoje nós vamos fazer a página 128 e 129. Ideias de subtração. Vamos observar essa imagem aqui? Olha, tem esse menininho aqui na primeira com um cachorrinho passeando. E na segunda, o que aconteceu? O menino está sem o cachorro. E olha nesse poste aqui, o que tem? Um papelzinho de procura-se o cachorrinho dele, que ele perdeu. Agora vamos para a pergunta do Trocando Ideias. O que deixou o menino triste? O que deixou o menino triste? O que ele perdeu aqui? O cachorro. Então vamos colocar aqui a perda do cachorro. Cachorro. Número 2. Você já perdeu alguma coisa? Como se sentiu? Essa aqui é uma resposta pessoal, tá? E você vai responder. Se você já perdeu alguma coisa, você vai colocar aqui o que você perdeu e como você se sentiu. Se você ficou triste, se você ficou chateado com essa perda. Número 3. Se você tivesse 3 brinquedos, se você tivesse 3 brinquedos e desse um para um colega, com quantos brinquedos você ficaria? Então vamos fazer de conta que esses cubinhos aqui são os brinquedos. Se você tivesse 3 e desse quanto para o colega? 1. Quantos você ficaria? Então nós temos 3 e vamos dar 1 para o nosso coleguinha aqui. Quanto que ficou? 2 brinquedos. Então nós vamos escrever aqui. Ficaria 2 brinquedos. Perguntinha número 4. Qual o significado da palavra subtração? A professora falou um pouquinho lá no início, né? Subtrair significa diminuir, quando a gente diminui alguma coisa, diminuir. Também significa retirar, lembra que a professora retirou as barrinhas? Retirar. Também significa perder. Lembra que a prof perdeu a barrinha? Perder. Também significa ter menos. Você ficou, por exemplo, você comparar os seus brinquedos com outro coleguinha e você perceber que você tem menos. Então, você tem menos. Subtrair que pode ser também ter menos. Então, subtrair significa muitas coisas, né? Essa é uma das maneiras da gente falar sobre subtração, usando a palavrinha diminuir, retirar, perder, ter menos. Também podemos usar a palavrinha comparar, tá? Agora vamos aqui, na página 129, no exercício 1. Perder, vamos falar de perder. Observe a imagem e responda. Então, nós vamos observar essa menininha aqui, ó. Qual o total de peças do quebra-cabeça de Silvia? O total. Então, nós temos que ver quanto que são todas as peças do quebra-cabeça da Silvia. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9, porque para fechar o quebra-cabeça, o total teria mais 2 pecinhas aqui, né? Então, o total são 9 peças. Então, vamos escrever aqui 9 peças, incluindo as... o professor vai escrever aqui, porque o espaço é pequeno. As que estão faltando. Opa, vamos apagar. Excluindo as que estão faltando, certo? Agora a letrinha B. Quantas peças ela perdeu? Quantas peças que a Luísa perdeu que falta aqui para poder completar o quebra-cabeça dela? Falta uma peça aqui, né? E mais uma aqui. Então, vai dar um total de 2 peças. 2 peças. Agora, letrinha C. Quantas peças a Luísa ficou? Com quantas que ela ficou? Ela perdeu 2, com quantas que ela ficou? Ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. 7 peças. Letrinha D. Como você descobriu isso? Isso é uma resposta pessoal, né? Como é que você descobriu? Você descobriu contando? Você descobriu observando? A professora descobriu contando. Então, eu vou escrever contando. Você vai escrever aí como você descobriu isso. Contando. Agora, vamos para o exercício 2. O Hudson tinha alguns lápis no estojo. Antes de ir para a aula, o Hudson, ele perdeu 3 lápis durante a aula e ainda ficou com 5. Quantos lápis ele possuía antes de ir à aula? Então, o Hudson tinha lápis no estojo, ele perdeu 3, né? E durante a aula ele ainda ficou com 5. Quantos lápis ele possuía antes de ir para a aula? Se o Hudson ficou com 5 e perdeu 3, então, quanto que ele tinha antes? 5 mais 3, vamos fazer aqui, é igual a... Por que o prof colocou isso? Porque o Hudson tinha alguns lápis no estojo antes de ir para a aula. Não falou quantos que ele tinha. Mas está dizendo que o Hudson perdeu 3. Perdeu 3, certo? Durante a aula e ainda ficou com 5. Então, se o Hudson perdeu 3 e ainda ficou com 5, nós vamos fazer 5 lápis que ele tinha, mais os 3 lápis que ele perdeu. Vamos ver quanto que vai dar? 5 mais 3, vou fazer risquinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3. 1, 2, 3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos que o Hudson tinha antes? Tinha 8 lápis. Qual a opção correta para a gente marcar? Aqui não é porque só tem 2 lápis. Aqui na B também não é porque só tem 3 lápis. Aqui na C, vamos ver quantos lápis tem? 1, 2, 3, 4, 5. Também não é. Vamos contar a letrinha D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a opção correta é a letrinha D. Como você descobriu isso? A prof descobriu contando, somando os lápis que ele tinha no final da aula e com os lápis que ele perdeu. Então, eu descobri contando e somando. Somando e contando. Contando. Agora aqui, vocês sabiam que a máquina de calcular é bastante antiga? Antes da calculadora ser como a conhecemos hoje, Blaise Pascal inventou uma máquina que fazia cálculos, é verdade. Ela foi chamada de Pascalina. Essa aqui é a máquina, olha, bem diferente da calculadora de hoje, né? E agora vamos ler a informação do clique. Toda vez que perdemos algo ou alguma quantidade, usamos a subtração para saber quanto restou. Então, subtração a gente vai sempre usar para poder descobrir, né? E qual o sinalzinho que representa a subtração? Nós usamos esse sinalzinho aqui, ó, sinalzinho de menos, para representar uma subtração.